Bom, independente da época do ano, tem que se alimentar de frutas, né, Lâmia? Como vai? Tudo bem? Bem-vinda. Tudo, obrigada, Kátia. Hoje, Lâmia, que é nutricionista, está com a gente. Vamos falar sobre alimentação no inverno. E as pessoas, às vezes, acham que, por estar um pouco mais frio, a gente ainda está no outono, né? Daqui a pouco chega o inverno, a gente tem que consumir pratos mais gordurosos. E às vezes aí que é um problema, né? Pois é, na verdade, o que acontece, Kátia? As pessoas acham que no inverno a gente gasta muito menos calorias do que no verão. É o contrário. Por quê? Porque nessa época do ano a gente precisa manter manter a temperatura do nosso corpo. De que forma? A gente tem que gastar muito mais energia para produzir muito mais calor para manter a temperatura. Então você gasta muito mais energia. Né? Mas consome alimentos muito mais calóricos. Muito mais calóricos, mas assim, aí entra o psicológico da pessoa, né, Kátia? Não tem necessidade de consumir os mais calóricos, né? A gente pode consumir os mais light, mas na cabeça da gente é automático. Poxa, tá frio, então eu vou comer um fondue com vinho. Ah, e aí já é. O fondue de queijo ou de carne, que a carne é frita, e de sobremesa fondue de chocolate. Super calórico, super gorduroso, e aí acompanha o pãozinho de vez em quando, né? Depois tem a sobremesa. Então, o pensamento da pessoa também ajuda bastante nesse aumento de nesse aumento de calorias no nosso organismo. Quer dizer, tem que pensar em ter uma alimentação equilibrada, assim como a gente tem no verão, né? No verão. E aproveitar, Kátia, que como a gente está gastando muito mais energia para manter o nosso corpo aquecido, tem que aproveitar e ir para academia, porque você vai gastar muito mais calorias, né? Então, o que as pessoas falam? Elas falam assim, então tá verão, eu vou usar aquelas roupas lindas, maravilhosas. Aí você acaba engordando, porque no inverno as roupas são mais largas, você acaba não percebendo que você está engordando e continua na alimentação mais calórica, né? Isso sem falar na saúde, né? Na saúde. Porque depois que passa o inverno, você começa a falar, é verdade, eu engordei, mas não é só isso. Faz os exames e vê que o colesterol aumentou, que a sua diabetes já está alterada. Então, quer dizer, transtornos que você pode prevenir, né? Bastante. Por isso que as pessoas procuram bastante as frutas cítricas, que elas são ricas em vitamina C. E essa vitamina C, ela aumenta a proliferação das células protetoras do nosso corpo. Ah, que ótimo. Exatamente, assim... Mas vinda dos alimentos, não de suplementos. Não dos vezes, suplementos. Né? As frutas cítricas. Então, nessa época do ano, a gente tem bastante o morango, a manga, o maracujá também, que não é muito citado. Então, as pessoas devem consumir bastante a vitamina C. Porém, Kátia, as pessoas procuram bastante o que é a suplementação e não as frutas, né? Então, elas acabam fazendo a ingestão, não é errada, mas assim... A absorção do nosso corpo não é 100%. A goiaba, por exemplo, riquíssima em vitamina C. Muito bem falado. É uma delícia, né? Se você come a casca dela ou a polpa, ela nossa, você aproveita quase 70% da fruta para absorver. E a gente fala em vitamina C, pensa na laranja só. E a gente tem outras frutas que tem uma quantidade muito maior de vitamina C, né? Muito mais. Você viu que eu nem citei essa parte da laranja? Porque assim, as pessoas acham que é a cerola, a laranja, não. A manga e o maracujá e o morango tem uma quantidade riquíssima de vitamina C. Além delas serem antioxidantes e anti-inflamatórias também, né? Que protegem nessa época do ano contra a gripe, inflamação de garganta, tosse. Temos uns mitos e verdades, ó. Vamos começar pelo primeiro, ó. Vamos lá. Nessa estação, o corpo está mais lento do que no verão. Não, é o contrário. Acabei de falar que está muito mais acelerado. Né? Então, nessa época do ano, então outono e inverno, é época de você, se você já está protelando, começar uma atividade física, né? Exatamente. Você que está queimando muito mais energia, muito mais caloria. Então, aproveitem, faça acompanhamento com um profissional, ou vai para academia, nem que for fazer uma esteira, Kátia, para você acabar queimando também as gordurinhas extras, né? Porque gordura não é só lado estético, não. Gordura abdominal, principalmente, faz um mal danado para a saúde. Exatamente. Né? Problemas no fígado, no rim... Patologias mais sérias também. Vamos ver a próxima? Se é mito ou verdade? O desejo de comer, na maioria das vezes, é psicológico. Porque, Kátia, que nem no frio, tá? Debaixo do cobertor. Aí você fala assim, poxa, vou pedir uma pizza. Tá, que pizza que você vai pedir? De abobrinha, de brócolis? Não, a gente... 4 queijos. 4 queijos. Então, a gente já pensa naquela alimentação mais pesada. O psicológico trabalha muito. Então, é super importante você ter esse equilíbrio, né? Em vez de tomar uma sopa, por exemplo, com macarrão, com arroz, faz uma alimentação, uma sopinha com legumes, frutas e verduras, que além de tudo, vai oferecer muito mais vitaminas e sais minerais para o nosso corpo, protegendo dessas patologias ocasionadas no inverno. Você sabe que eu estava vendo na internet hoje cedo e eu vi uma pesquisa, eu falei, gente, mas não é que é verdade? Que dizia o seguinte, quanto menos a gente dorme, mais fome a gente tem.
E eu falei, é fato, porque quinta-feira foram os amigos em casa, ficaram até quase de manhã. Eu dormi muito pouco. Na sexta, eu estava comendo quase pé de mesa. Então, você tem que comer. Menina, tudo que passava de vontade de comer. Eu falei, é verdade, a gente dorme menos, o corpo acha que é fome. Mas não é fome, é privação de sono. É privação de sono. Por isso que a gente fala assim, dormir de 7 a 8 horas no mínimo, para você acordar e já fazer a sua alimentação correta, Sim, né? Porque não adianta você se empanturrar na noite anterior, vou comer um monte, chega na manhã seguinte e você não tem fome. Então é importantíssimo você dormir de 7 a 8 horas noturnas, né? Para você estabilizar a sua taxa metabólica basal e no dia seguinte fazer as refeições nos horários certos e não comer tanto, né? Comer de 3 em 3 horas, assim, de termos de quantidade e qualidade alimentar. Pequenas frações. Pequenas frações de qualidade. Vamos ver mais um mito ou verdade? Água quente em jejum queima a gordura e água gelada faz o corpo trabalhar mais. Eu volto e a gente vai ver se aumenta. Vamos ver aqui, ó. Água quente em jejum queima a gordura e água gelada faz o corpo trabalhar mais. Não, gente, é Não, mito, né? Isso. A única função da água no nosso corpo é a hidratação, para manter os nossos órgãos funcionando bem, né? E evitar a desidratação na época do ano mais no verão, né? Que é mais calor, assim. Então é mito isso. As pessoas que tomam de manhã em jejum água com limão para queimar a gordura, gente, o máximo... É super mito, não é verdade, não. Ou tem gente que no verão tá uma água muito gelada, que diz que justamente isso, quer dizer, você faz o corpo mudar a temperatura e tem uma queima de calorias, mas em contrapartida, além de não funcionar, se a pessoa tem uma certa tendência a ter problemas de dor de garganta e outros com imunidade baixa, pronto, né? Principalmente nessa época do inverno, você vai tomar água gelada, achando que nem o sorvete, né? Vai tomar sorvete, água gelada, achando que vai causar resfriado. Não, gente. Cada um no seu quadrado, né, Kátia? Então verdade. É mito. Vamos ver mais um? Isso é mito ou verdade? Por suar menos, no inverno não é necessário ingerir tanta água. Não, você é obrigado a ingerir água, ainda mais no inverno, muito mais, porque como você está gastando muita energia para manter a temperatura do seu corpo, você tem que tomar bastante água. E é interessante falar também, Kátia, que assim, a gordura que a gente já tem no corpo, porque tem gente que pensa assim, poxa, mas eu vou ingerir mais energia, já não tem gordura sobrando? Tem, mas essa gordura ela funciona como isolante térmico para poupar que não tem essa temperatura do nosso corpo não seja mantida. Então, a alimentação a gente sente muito mais fome exatamente por isso, porque a gente precisa captar mais gordura para ela ir se quebrando degradativamente e oferecendo energia para o nosso corpo, né, Kátia, durante essa época do ano. Mas se a gente faz uma atividade física, o corpo vai buscar essa energia nessa gordurinha toda acumulada no abdômen. Exatamente, né? Exatamente. Eu ia falar isso depois, então, mas é que você falou. Então, o que acontece? Está se malhando bastante. O que vai acontecer? Poxa, mas tem gente que malha bastante e fala assim, eu emagreço muito mais no inverno. Exatamente por causa disso. Porque de onde que você vai tirar o glicogênio muscular? Mesmo porque durante a atividade física, se você não faz uma reposição, você tira a energia da onde? Dessas gordurinhas. Então, ela tem dupla função. Isolante térmico, que também pode auxiliar na queima calórica na atividade física. Dizem que a queima calórica se mantém até 2, 3, 4 horas depois da atividade física. Depois da atividade física. Por isso que é interessante falar, Kátia, para as pessoas que querem aumentar a massa magra, a fazer depois da atividade física a ingestão de carboidratos, um colágeno e uma proteína, para não haver a catabolização. Porque daí se você não ingere uma quantidade de proteína adequada, você usa essa proteína do seu corpo como fonte de energia. Você acaba queimando ela. Então, quer dizer, você, ao invés de ter benefícios, pode ter alguns malefícios para a saúde. Você não está equilibrado, né? Não, tem muitas pessoas que malham bastante e falam, poxa, mas eu não estou tendo resultado. Mas qual que é a sua alimentação antes, durante e após a atividade física? Né? Então, por isso que é importante você conversar com uma nutricionista para você fazer tudo certinho, né? Quer ver? Vamos para mais um mito, ou verdade? Frutas com casca fazem o corpo gastar mais calorias. Exatamente. O que acontece? As frutas com casca, o que acontece? Você ingere ela e ela forma como se fosse uma, entre aspas, gelatina, né? Essa gelatina, ela engloba todo o bolo alimentar e ela faz com que a gente tenha muito mais saciedade, além de não deixar o nosso corpo absorver totalmente a gordura da nossa alimentação. E além de tudo isso, Kátia, é muito importante falar assim que essa casca dessa fruta, ela quebra mais devagar a glicose do nosso corpo, fazendo com que a glicose seja assim liberada mais lentamente e faz com que a gente não sinta tanta fome nessa época do ano. Quer dizer, se é bom a gente consumir fruta com casca sempre, no inverno mais ainda. Mais ainda, principalmente quando você coloca ela, vamos citar o exemplo da
pera e da maçã. Você assa ela e põe um pouquinho de canela. Além de ficar super saudável, super gostoso, assim, ela é termogênica e antioxidante. E saudável, como você disse, a gente não põe açúcar, né? A gente é canela só, né? Pode colocar, falando de açúcar, a Kátia vai virar nutricionista já, Kátia. Você vai... menina, você não sabe de nada. Pode colocar um pouquinho do açúcar agave. Ah, tá. Você põe um pouquinho e fica delicioso. Mas é pouquinho, gente. Não é pra você usar como se fosse, sabe, mel, que você jogue. Se tiver necessidade, porque essas frutas você já tem a frutose, é bem docinha, não tem tanta... Ainda mais depois de cozida, né? Porque ela desidrata um pouquinho, então intensifica o açúcar, né? Exatamente, pronto. Viu? Vamos para o próximo mito ou verdade? O sal diminui o risco de desidratação por conta da febre. Eu volto e a Lâmina vai dizer se isso é uma verdade ou diminui o risco de desidratação por conta da febre. Verdade, Kátia. Exatamente. O que acontece? O sódio, né, e o sal, vamos deixar bem claro isso, que os dois, o que eles fazem? Eles seguram as moléculas de água no nosso organismo, fazendo com que a gente fique hidratada por muito mais tempo. Tem pessoas que não tomam água durante o inverno, né? Então, o que acontece? Como na febre a gente pede muito líquido por sudorese ou por diurese, que é por forma de transpiração e pela forma de urina, o sal ele segura. Tá? Então, vem aquela... Pode falar, Kátia? Não, pode falar. Não, porque eu queria só emendar assim, quando as pessoas falam assim, eu retenho muito líquido. Por quê? Por causa disso. Porque o sódio, ele retém muito líquido. Então, as pessoas que têm já esse problema, procuram tomar um diurético, um chá de cavalinho e hibisco, para eliminar esse líquido em excesso. Mas quer dizer, o mesmo sal... Ele é positivo, é benéfico em alguns casos, como por exemplo na febre. Em alguns casos na febre. Portanto, até esqueci, Kátia, desculpa. Imagina. Nessa época do ano, como retém muito líquido, se as pessoas não tivessem problema de febre ou de outras patologias, substituir o sal pelo tomilho. O tomilho consegue substituir bem? Consegue. Olha, eu fiz esse tempo atrás, eu não vou falar se ficou muito gostosa, tá? Porque eu não sou tão assim, sou que nem um chefe de cozinha. Mas assim, eu fiz uma torta de frango, sem glúten, e coloquei tomilho. Ninguém percebeu que não tinha sal, Cláudia. Oh, que legal, Kátia. Né? Que bom. E às vezes a gente não se dá conta que as ervas podem substituir cebola, gordura, alho, para muita gente que também não se sente bem. Não se sente bem. Alimentos, né? E é uma dica super importante, porque assim, eu falo para os meus pacientes, assim, para as pessoas que me acompanham também, poxa, doutora, mas o que acontece? Eu não consigo ficar sem sal. Então, a cada 5 gramas de sal, que é a quantidade diária, o que você faz? Mistura bastante com ervas finas. Cebola rende, né? Rende bastante, Kátia. E você coloca assim num saquinho, ou deixa no recipiente e usa isso no dia inteiro. O que vai acontecer? Chega no final da noite, muitas vezes você não usou quase tudo. Agora, lembrar, gente, que a gente também não se liga muitas vezes que alimentos doces, bolos industrializados, tem uma quantidade de sódio grande. Suco de pozinho, que a gente adora, que são gostosos, tem sódio. Tem bastante. Por isso que a gente pede bastante, assim, para ler as informações nutricionais, o rótulo, porque a gente acha assim, é docinho. Não, não é docinho, não. Se você vê, quem que está conservando esse docinho, esse gosto saboroso? É o sódio. Que é o sal, na verdade, né? Olha, sempre converse com o seu médico, siga a orientação que ele te passar. O nutricionista vai te ajudar, porque muitas vezes, para você precisa de uma necessidade diferente, seja de uma suplementação ou de uma alimentação mais adequada. Vou passar os contatos da Lâmia, que é nutricionista. Qualquer informação, você pode passar o telefone? Pode, por favor, Kátia, aproveitando que eu estou em São Paulo agora, bom, viu? Ó, 0 operadora 11 3078 6777 e o site institutoalfa.com.br. A Lâmia volta mais vezes ao programa. Qualquer sugestão que você tenha, pode fazer pra gente. Obrigada. Sempre um prazer. Prazer é meu. Obrigada.